Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco e sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 23, eu quero ler com vocês apenas o verso 13, para aquilo que é pertinente, aquilo que o Deus quer falar conosco hoje. Diz assim: que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e permitem que os outros entrem. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que esses textos que às vezes eu trago, eles trazem até um pouco de aflição, que aflição os espera, não é verdade? Assim, quando nós vamos ouvir, eu peço você que fique até o final, porque não tem nada a ver com isso. Tudo que está na palavra de Deus tem propósito. E Jesus, ele lidava com quatro tipos de públicos, vamos falar assim. O primeiro eram os demônios, que sabiam muito bem quem ele era. Era a realidade espiritual que tentava a todo custo, e numa briga cósmica, parar e fazer com que ele negasse a cruz dele. A cruz que nos salva. Segundo, era a multidão. Esses só queriam bênçãos. Esses só queriam milagres. Eles estavam por Jesus, mas não queriam compromisso com o Pai. Queriam somente aquilo de bom que o Senhor pudesse lhe dar. Queriam a parte boa da palavra, as bênçãos, as promessas. Terceiro, os discípulos entenderam quem é Jesus com muito custo, muitas vezes fracassando, muitas vezes caindo, mas se apegaram ao Mestre, se apegaram à palavra fé, emuná, apegar-se a algo. Então, em quarto, os fariseus, que é justamente esse que em Mateus capítulo 23 ele traz uma lista de que aflição os espera. E talvez Mateus estivesse retratando igual Isaías capítulo 5, ou até mesmo Abacuque capítulo do 2 ao 6, do versículo 6 ao 20 ali, ele retrata uma lista de pessoas que não agem conforme a vontade divina, agem pela hipocrisia. E Jesus condenava duramente essas pessoas. O que nós podemos aprender? Logicamente, irmãos, não imitar o comportamento deles. Eu, Alisson, muitas vezes, por causa da religião e por causa de influências externas que não era da vontade de Deus, daquilo que o Senhor tinha falado comigo por promessas, me guiei em caminhos diferentes, tentando agradar a homens, achando que estava agradando a Deus. E quer saber de uma coisa, irmãos? Eu cansei desse papo de merecer, sabe? Merecer favor dos homens, merecer atenção. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. O meu trabalho aqui, que eu faço, é pelo Senhor. Eu faço como se fosse para o Senhor, porque eu sei que o Senhor se importa justamente com aquele que está sendo oprimido pelo sistema. O Senhor se importa com as pessoas mais fracas, com as pessoas que não têm ajuda, que não conseguem, às vezes, se levantar com as próprias mãos. E o Senhor, ele tem a capacidade de levantar e ele espera de nós que nós façamos o mesmo. Mas vamos lá, vamos para esse versículo, para aquilo que nos espera. Essa expressão, que aflição os espera, me traz, logicamente, um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que fala assim: o que poderemos dizer dessas coisas? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? E a verdade, e isso é uma verdade bíblica, irmãos, de que quando Deus se torna nosso aliado, Deus se torna o nosso amigo, na verdade nós nos tornamos dele, nos entramos no propósito, nos encaixamos na vontade dele, daquilo que ele quer, ninguém pode nos resistir, ninguém pode ir contra nós. Mas se Deus nos torna inimigo, irmão, aí eu quero te falar uma coisa, a coisa fica feia. Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, versículo 19, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer o quê? E Jesus, irmãos, era o próprio Logos de Deus. Jesus era o próprio Deus. E ele está dando uma mensagem de alerta, que a aflição nos espera. Todos nós já passamos por muitas aflições, por muitos dias maus. Agora, pensa numa aflição provocada pelo juízo divino, por algo que ele viu que foi ruim, por pessoas que fizeram mal a outro. Imagina o quanto essa pessoa, meu irmão, pode sofrer. Imagina a quantidade de sofrimento que vai ser imprimido para essa pessoa.
Deus não quer que nós soframos, irmão. Deus não quer, não quer. Às vezes ele permite o sofrimento justamente para nós avaliarmos as nossas escolhas, avaliarmos aquilo que nós estamos fazendo. Mas aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, eles tinham justamente isso do lado deles: hipócritas, hipocrisia. E qual que é a hipocrisia? A hipocrisia, ela retrata uma contradição entre a realidade e a aparência. Por exemplo, o irmão Alisson, para começar a mentir, o que ele precisa falar? Irmão, ele precisa agir de acordo com aquilo, agir contrário àquilo que ele está falando. A minha palavra só se torna mentira quando eu não pratico ela. Eu quero repetir isso. A minha palavra se torna mentira quando eu não pratico ela. Eu posso pregar a palavra de Deus. Eles eram mestres da lei. Eles eram mestres da palavra. Eles eram fariseus, intérpretes de Moisés. Jesus chama eles. Mas eles mesmos não praticavam. Por quê? Porque eles queriam exercer domínio sobre as pessoas. E é justamente o que ele fala. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Isso fala de algo bem sem educação. Algo forçado. Fechar a porta. Eles já fecharam a porta da sua cara uma vez, me fecharam a porta na minha cara. Eu lembro direitinho. E era uma pessoa que eu gosto, me mandou a porta na minha cara assim, porque às vezes a gente está olhando alguma coisa assim, e às vezes a gente tem que tirar o olho mesmo, né? Mas é uma situação ali de. É uma situação ali justamente de impotência que nós sentimos, né? De ficar assim, estupefato. Indignação, a gente às vezes quer até revidar. E a porta fala de um acesso. O reino de Deus fala de tudo que nós precisamos para viver aqui e o reino que foi preparado para nós. Eles fecham a porta na cara das pessoas. Eles fecham a porta nas caras das pessoas. Olha, o Senhor, ele condena isso justamente muito. Eu quero trazer aqui 3 versículos com vocês que estão no livro da sabedoria, capítulo 3 de Provérbios, que fala assim, no versículo 27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez mal algum. É justamente esse tipo de comportamento. Nós vemos isso nas igrejas, nós vemos isso dentro da nossa casa, nós vemos isso no nosso trabalho, nós vemos isso aonde nós vamos. O comportamento farisaico, que é um comportamento egoísta, narcisista. São pessoas que não assumem a sua culpa, não assumem, deixam de fazer, e mais do que isso, deixam de fazer aquilo que é bom. Para quê? Para manter o seu ego inflado. Nunca reconhecem uma culpa, não pedem perdão para ninguém. Quando pedem por aparência, pedem na frente dos outros e fazem questão de falar que pediu. Olha, jejuam e oram. O Senhor dá uma lista de detalhes de pessoas que faziam dessa forma. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente isso, porque eles eram pessoas totalmente influentes. E nós temos pessoas perto de nós assim, na nossa vida, pessoas que nos influenciam. Agora em Atos 5, versículo 29, o próprio Pedro fala de frente para essas pessoas, que ele fala assim, importa-nos fazer a vontade de Deus, e não, fazer a vontade, importa-nos agradar a Deus e não sucumbir a qualquer autoridade humana. Ali eles usam até mesmo a Bíblia, Romanos capítulo 13, justamente, você tem que obedecer. Por quê? Para que possam dominar sobre a gente com força e poder, e assim nos tiram do propósito de Deus, assim nos tiram do caminho que Jesus estabeleceu. E muitas vezes, quando nós não fazemos, eles usam o que a psicologia usa de gaslight. Eles colocam a gente num canto, rejeitando a gente, colocando a gente num processo de rejeição, jogam todas as pessoas contra nós, inventam mentiras. Era o que os fariseus faziam, inventam mentiras, contratam pessoas, até pessoas para depor contra a gente. E o que nós fazemos? Ficamos calados. Jesus confrontava eles duramente. Muitas vezes nós deveremos falar a verdade. Logicamente é uma ação do Espírito Santo, mas a maioria das vezes nós devemos ficar calados e nos afastar. Paulo fala para nós denunciarmos as obras das trevas e não nos associarmos elas. Efésios capítulo 5, versículo 11. E como que nós
identificamos isso? E agora eu quero chegar lá, justamente ao cume da pregação. Ele fala assim, ó, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Eu gosto de Tiago, quando ele fala em Tiago, na epístola dele, capítulo 4, versículo 17, ele fala, lembre-se de que pecado é saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tiago está trazendo o pecado a uma dimensão espiritual muito maior do que aquilo, do que ela realmente significa. Não é só deixar de fazer alguma coisa errada, é saber o que se deve fazer e não fazer. O pecado de omissão ele acaba sendo mais sério. E era justamente o que esses fariseus faziam. Era justamente o que eles faziam. Eles faziam com que as pessoas não crescem no Senhor Jesus. Sabe, tiravam as pessoas de frente ao mestre por simples vaidade, por simples aparente. A hipocrisia é isso, irmãos. A hipocrisia bíblica, ela está ligada a uma compreensão equivocada da vontade de Deus. Olha, Deus me protege, eu sou o queridinho de Deus, Deus me trata como favorito porque eu estou aqui cumprindo as minhas regrinhas. É assim que eles pensam, sabe? Eles pensam que Deus não pode tocar neles porque a lei eles estão cumprindo a lei. Eu fico até um pouco incomodado com isso, para te falar a verdade, sabe? De pessoas que pensam que Deus não pode tocar. Deus pode tocar em qualquer um, e sem permissão de ninguém. A quem eu pedirei conselho? Ele ainda é Deus e nós ainda somos criaturas. E essa realidade jamais pode sair de nossa mente. Em qualquer momento, assim, a partir do momento que nós queremos fazer, ainda mais se Deus tem propósito com uma pessoa, essa pessoa está maltratando a outra, está fazendo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Quando Deus tem propósito com uma pessoa e a outra pessoa está, sabe, fechando a porta na cara, não entra no reino, não dá o acesso e ainda fica desmotivando. É o tipo de coisa, sabe? Eles não fazem e não querem que nós façamos, sabe? Criticam o corre do irmão e esquecem de fazer o seu. Eu quero repetir isso. Criticam o corre do irmão e esquecem de fazer o seu. Mas eu gosto de Paulo, como Paulo traz a realidade, o coração pastoral que Paulo tem. E todos nós devemos ter um pouco de pastor, irmãos. Em Gênesis capítulo 4, quando Deus pergunta para Caim, cadê o irmão dele que ele tinha matado? Porque Caim mata Abel, ele fala assim, agora eu sou, por acaso, o cuidador do meu irmão? Deus espera que nós cuidemos um dos outros, e mais do que isso, que nós tenhamos uma relação de humildade entre um e o outro. E ele fala em Romanos capítulo 1, eu quero ler com vocês o versículo 11 e 12, que diz assim, ó, desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecer. Paulo tinha uma única missão numa nova visita. Ele fortemente desejava se encontrar com aqueles irmãos e expressa na carta. Com qual finalidade? De encorajar. Uma pessoa boa, meu irmão, ela deseja que a outra pessoa sinta coisas boas, que a outra pessoa se sinta bem, que ela se sinta encorajada e motivada. Ela desperta, mesmo, sabe, que em alguns momentos fale palavras duras, mas ela sempre desperta em nós o nosso melhor. E olha, eu gosto dessa expressão porque ele fala assim, quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Percebe que há uma reciprocidade? Paulo não se coloca como um pastor, mais do que isso, ele se coloca à disposição para ser ministrado pela fé dos irmãos. Ele se coloca, sabe, como igual. É como se ele estivesse na igreja e fala, hoje eu vou sentar no banco e vou ficar aqui aprendendo um pouco. É uma humildade tremenda. E se fazer pequeno é uma escolha pessoal. Eu quero repetir, se fazer pequeno é uma escolha pessoal. Sabe, o perigo dessa postura dentro da nossa casa, dessa congregação, é sempre a gente achar que já sabe de tudo. E quando nós temos todas as respostas, nós teremos problemas. E mais do que isso, teremos dificuldade de convívio com as pessoas. Nós teremos uma dificuldade muito grande de não aceitação. Então, sabe, longe de tirar qualquer autoridade que Deus possa ter nos dado, eu creio que mais profundo que isso enaltece a autoridade que foi nos colocado, uma disposição também de, olha, eu não sei, eu estou aqui para aprender também. Sabe, nós não temos todas as respostas.
é Deus que tem. E quando nós pensamos que temos todas as respostas, pensamos que já não aceitamos mais a nossa semelhança com Deus e queremos ser igual a Deus. E todos nós estamos aqui por um único motivo, para apresentar o caminho. E o caminho ainda continua sendo Jesus. Ele tem todas as respostas. É Ele a porta que dá acesso ao reino de Deus. Não bata jamais essa porta na cara de alguém. Pelo contrário, se tiver difícil para ela abrir, ajude ela a abrir, encoraja. Diga que esperar em Deus vale a pena e diga para essa pessoa que Jesus Cristo é a melhor coisa que existe. É isso que Deus, eu creio que Ele espera de nós. Que eu gostaria de deixar essa mensagem hoje. Sei que é um despertamento, mas é bom para nós termos a ciência daquilo que Deus quer. Até uma próxima mensagem, meus irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.